O intervalo foi rápido, já estamos de volta com Redação Novo Tempo. Casamentos infelizes, romances adolescentes, reencarnação e homossexualidade. Esses temas estão entre os temas que não podem mais ser abordados nas novelas chinesas. Isso é o que determina o novo guia de conteúdo de séries de televisão elaborado pelo órgão que regulamenta a mídia no país. Segundo o governo chinês, a medida visa proteger a população de conteúdos que exageram o lado escuro da sociedade e por isso não devem mais ser veiculados. Outros assuntos da lista são casos extraconjugais, relacionamentos que duram apenas uma noite, superstição e até seriados policiais que revelem, por exemplo, estratégias e táticas que podem ser empregadas pelas autoridades. O que vocês acharam dessa medida da televisão chinesa? O governo chinês não é dos mais democráticos, obviamente. Inclusive, só tem um partido no país, uma série de coisas. Eu tenho várias reticências em relação à política chinesa, no que, usando uma expressão meio da presidente Dilma, no que se refere à democracia. Mas tudo que eles estão proibindo aí, supostamente, são coisas boas de se proibir, né? Inclusive, a gente falou sobre isso no primeiro bloco. E a gente, em outros momentos, já comentou esse tipo de coisa aqui, aquilo que é colocado para a sociedade e que influencia, sim, o modo operante da sociedade. Aí o governo chinês vem e faz uma proposta dessa. Aí, eu não sei, mas certamente há muita gente torcendo o nariz, dizendo que é repressão, que é censura, que é que as qualquer pessoas coisa poderiam negativa. ter o direito de decidir o que elas assistem ou deixam de assistir. Ai, gente, é complicado falar sobre isso, porque assim, como o Hélio disse, é um benefício se você olhar, né? Como, por exemplo... Mas depende para quem, né? Porque a sociedade, de modo geral... Então, relacionamento discorda. extraconjugal, se a pessoa não vê, quem sabe, de alguma maneira, não sei se tem estudo para isso, de alguma maneira, ela não vai ser influenciada a cometer tal ato. Mas, por outro lado, também, há um problema, porque se ele restringe tudo, se os próprios jornalistas não podem ter a sua livre expressão para noticiar... Mas o caso é só de isso, novelas, de dramaturgia. Isso, inclusive, acontece também, mas o que a gente está discutindo... e a gente só pode discutir sobre isso? Não é que só pode discutir. É que a proposta do governo chinês, do órgão que regulamenta, está falando sobre dramaturgia na televisão. Não, isso eu entendi. Só que, assim, por esse lado, a gente olha, ainda mais a gente que tem uma cosmovisão diferenciada da sociedade, é bom, não é? Se você, com os temas que o Wagner disse. Mas, por outro lado, a atitude do governo... quando fere a liberdade de expressão para um outro lado, mesmo que não seja o caso que a gente esteja falando, é um problema. Ou seja, a atitude dele em fazer isso agora com as novelas é um reflexo de várias coisas que ele proíbe no país em relação à internet, à TV, etc, etc. Vocês me entenderam? Entendi. Você está querendo dizer que pode ser um problema até de alienação da sociedade, né? Esses temas existem, mas eles não vão ser retratados na televisão. Agora, eles não vão ser retratados na televisão e, pessoalmente, eu acho ótimo que eles não sejam. Porque sabe o que acontece? Vamos pegar um desses exemplos aqui, uma relação extraconjugal. A gente sabe que, ou pelo menos dentro das minhas convicções, isso não é o melhor para mim ou para a sociedade, que existam relacionamentos extraconjugais. Só que à medida que a sociedade, de um modo geral, vai se expondo a esse tipo de conteúdo nas novelas, nas séries, na televisão, isso vai ficando minimizado. Então, cada vez... Quem aqui nunca assistiu uma novela e acabou não torcendo, porque existia um casamento infeliz e o amor se despertou no outro lado e todo mundo torcia para que o casamento acabasse, para que os outros dois que tinham um caso extraconjugal ficassem juntos. Porque a dramatização das coisas na televisão, ela tem esse poder, né? Ela minimiza o conceito e maximiza o sentimento, que está bem vazio de conceito. Nós somos jornalistas cristãos, então a Bíblia já fala disso, aquilo que a gente contempla transforma a gente, claro. Aquilo que a gente vê molda a nossa mente. Só que, então, é isso, tipo, quer dizer que não tem caso extraconjugal? Quer dizer que não tem mortes violentas? Quer dizer que não tem homossexualidade no mundo? Não, mas o grande ponto é que muitas vezes o discurso de uma minoria que de repente pode ter o controle dessas produções, às vezes nem é tão minoria assim, mas obviamente muita gente acaba pensando parecido nesse meio,
acaba moldando a cabeça de muita gente sem ser realmente essa realidade da sociedade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pegar a homossexualidade. A parcela de homossexuais é pequena. Só que quando você coloca um discurso onde isso é a coisa mais normal do mundo, e isso é como se fosse a maioria, enfim, você tenta fazer um discurso, olha assim, a sociedade é toda assim, quando na verdade é uma parcela pequena que é assim. E aí você cria um discurso que inclusive deturpa a realidade. Só que talvez seja isso que o governo chinês está tentando fazer, com vários pontos que ele considera como não sendo positivos. É delicado. Eu entendo o ponto da Suzane e concordo em gênero, número e grau com o ponto do Leite aqui. Eu sempre falo essa de gênero, número e grau, né? Porque tem essa história da alienação e o controle é muito grande, politicamente, religiosamente. Então, você tocou num ponto, Wagner. Quando eu falo sobre a liberdade de expressão, é claro que se dependesse de mim no mundo para poder avaliar o que pudesse no ar, claro que a gente selecionaria os melhores conteúdos. Mas a liberdade de expressão, ela prejudica quando a notícia é boa. Você tocou no ponto sobre religiosidade. Se um governo controla tudo, impõe isso, fica difícil da gente também divulgar o tipo de conceito que a gente tem sobre religião e tudo mais, assim como é a TV Novo Tempo, por exemplo. Eu participei de um congresso agora recentemente e, inclusive, a plateia aplaudiu de pé a iniciativa de alguns chineses, líderes de comunicação adventista, que eles usam, porque o governo ainda não consegue controlar os vídeos que circulam pelo celular. Então, eles criaram um aplicativo, assim como é o WhatsApp, por exemplo, para circular conteúdo, mensagens sobre família, sobre Deus, sobre fé, porque o governo ainda, graças a Deus, não consegue controlar essa parte. Então, quando a gente tem a liberdade de expressão tirada, a gente tem num todo, inclusive para coisas boas. Eu entendo. Por exemplo, eu não acredito em reencarnação. Eu, Wagner, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito em outra coisa. Uma das coisas que estão proibidas na China é mostrar a reencarnação. Agora, imagina se eles proibissem de que a minha crença fosse proibida de ser mostrada. Por exemplo, Jesus existiu, pisou aqui na Terra, morreu por mim, hoje ressuscitou e está no céu. Não pode mostrar isso na televisão. Seria ruim para mim, né? Mas eu acho que os conteúdos que estão sendo proibidos são ótimos. Vai ser muito mais confortável para um pai deixar o seu filho assistir televisão do que aqui no Brasil. Mas vale a pena lembrar uma coisa, né? Viu, Wagner? A China, só para deixar o governo chinês, pelo menos em sua teoria, é um governo comunista, ou seja, eles não têm por que defender a religião cristã, só para deixar claro, eles estão fazendo isso por princípios que eles consideram como bons para a moral, para a família, não necessariamente Mas religioso. E por que a reencarnação está nesse conteúdo? Eu realmente não vou saber te dizer, mas o grande ponto é que a gente está colocando assim, porque a gente acredita nisso que é bom, tal, porque nós somos cristãos. Tudo certo. Só que quem está propondo isso é um governo que não é um governo cristão. Pelo contrário, é um governo comunista que busca negar a religião, apesar de torná-la possível. A prática achei possível muito interessante isso que você disse, porque parece que a gente quer falar sobre, não quer mostrar infidelidade, não quer mostrar outras situações, porque a gente tem uma cosmovisão, porque a gente acredita na Bíblia. Não é só isso, né? É porque você acaba destruindo a família, parte importantíssima da constituição da sociedade, né? Agora, imagina isso sendo aplicado aqui no Brasil? Uau! Pessoal, O que ia sobrar da televisão brasileira? podia sobrar Novo Tempo. Novo Tempo Realmente. Na verdade, não ia sobrar nada do país, né? Porque Aumento de salário para o André Leite. Quebradeira geral nesse país. Vai receber o funcionário do mês. Não ia sobrar nada do país se uma coisa como essa fosse pensada no Congresso. Agora, é claro que a gente... eu acho que a gente já falou disso no Redação também. Quebrar tudo, A gente tem esse conteúdo na televisão brasileira ou mundial porque a gente tem um público que assiste ou a gente tem essa programação porque forma o público para assistir a esse tipo de conteúdo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Agora, claro que existe
público que gosta de consumir esse conteúdo e por isso que faz tanto sucesso. Mas o que o Leite falou ali foi fantástico, né? Obrigado. Aquilo que a Leite gente... sempre fala coisas fantásticas. Aquilo que a Bondade gente sua. contempla, né, alimenta de alguma maneira a nossa alma, o nosso coração, os nossos conceitos, a nossa vida num todo. Então, partindo desse princípio, independente de religião, filosofando aqui mesmo, então daí você já pode tirar uma conclusão, né? Só para deixar claro, a frase não é minha, é do Paulo, tá? Que Paulo? O Paulo que apóstolo. escreveu o apóstolo Paulo. Ela não está muito ligada. Você falou com tanta intimidade, aí eu lembrei justamente do Paulo, do jornalismo. lê Será que é do Paulo? Ah, tá. Agora, gente, É também... íntimo já, né? Desculpa. Também o que a gente, né, tem que deixar claro é que a sociedade cobra muito de que a televisão não está educando a sociedade, não tem conteúdos muito bons, como a gente estava falando aqui. Agora, não adianta a gente jogar essa responsabilidade na mão da televisão, né? É uma concessão pública? Existe parte ali dessa concessão, Não é mesmo. desse ajuste, desse acerto de contas, desse contrato que diz que conteúdos educativos deveriam estar no ar? Existe. Agora é uma empresa que está buscando gerar lucros e ela vai colocar na tela o que tem público para consumir e o que vai vender produtos. Então, não adianta deixar a educação da sociedade em responsabilidade da televisão. Um exemplo disso é que existem excelentes programas na televisão, em grandes emissoras, de madrugada, de manhãzinha, no sábado e no domingo, Quando não tem ninguém que está todo assistindo. mundo dormindo, porque... Nas não, grandes, na Novo Tempo tem o tempo todo. 24 horas. Agora, uma coisa... Justamente porque você não vai conseguir atrair o grande público no horário em que ele está lá e no horário que ele está consumindo. Teve uma coisa que eu ri, assim, quando eu li. Talvez vocês me ajudem a lembrar. Eu não sei de qual país que ela veio aqui no Brasil, nessa pauta que a gente recebeu da produção. Ela ficou, essa mulher, ficou extremamente assustada com os programas policiais que a gente tem bem na hora do almoço, que é o puro sangue. Ela falou assim, realmente, esse país aqui, o povo tem coração forte, viu? Para assistir um programa desse e bem na hora do almoço. Se eu não me engano, ela é americana, né? Americana? Enfim. Britânica, inglesa. Britânica. A produção lembrou aqui. Então, para você ver, outra pessoa de outro lugar, às vezes as pessoas estão acostumadas a assistir. Mas, só lembrando, esse não é um problema só da televisão brasileira, é um problema da televisão mundial, né? Posso só fazer uma correção? Eu falei que o governo chinês é comunista. Na verdade, eles são socialistas. Tem uma pequena diferença. O socialismo faz parte do processo para se chegar ao comunismo. Então, eles não são comunistas, são socialistas. Um dia a gente vai ter Erramos. uma aula com o Leite, né? Sobre Erramos. socialismo e comunismo aqui. Gente, a última notícia de hoje, no Dia Internacional da Mulher, a seleção feminina de futebol do Afeganistão ganhou um presente feito especialmente para elas. Confira. Pela primeira vez na história, um uniforme adaptado foi criado para atender às necessidades das atletas muçulmanas. Como a religião não permite que as mulheres mostrem partes do corpo, elas tinham que usar roupas improvisadas que atrapalhavam o desempenho em campo. Por isso, o novo uniforme conta com uma espécie de calça e um hijab, tradicional véu islâmico, já preso na camisa de mangas compridas. Segundo a Hamel, criadora do uniforme, a ação representa mais um passo na missão da empresa de mudar o mundo através do esporte. E para reforçar esse compromisso, a cada peça vendida, eles prometem doar 15 € à seleção feminina do Afeganistão. Eu achei bonitinho, gente, Legal. porque Eu gosto elas dessa sofriam parte do muito para programa. jogar futebol, né? E é bom ficar quentinho, né? Tá Realmente eu senti o frio. Pelo Você menos gostou, agora o uniforme Hélio? está adaptado. Eu gostei. As feministas é que não devem ter gostado, né? feministas. não gosto de nada. Não estraga a notícia. Não estraga a nossa alegria. Eu gosto dessa parte do programa que a gente termina com uma boa notícia, Foi né? bom, eu gostei. Mas pelo menos, olha, é a cultura local, né? Elas não podem mostrar partes do corpo. Agora fizeram um uniforme onde elas podem realmente não Elas ficar com a podem coisa mostrar adaptada, a parte do né? corpo, pode mostrar a mão e o rosto. Faz parte do Ah. corpo, né? Muito bem. Ai, Leite. Gente, ficamos por aqui com a redação dessa semana. Muito obrigado porque você esteve junto com a gente, participando, discutindo, e a gente quer a sua participação sempre. Acesse as nossas redes sociais e participe. Obrigado, André Leite. Até semana que vem. Estamos juntos. Semana que vem de volta aqui no Redação. Semana que vem eu não tô. Mas na próxima Na tá. outra eu vou estar. Suzane, muito obrigado. Estamos juntos. Semana que vem você tá, né? Com certeza. Muito obrigado. Pela graça de Deus, Muito né? obrigado pela presença. Hélio Moura, Estamos aí, se Deus quiser. se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço para você. Até a semana que vem. Tchau, tchau.